O empresário Fernando Sastre Filho, motorista de um carro de luxo que atingiu e matou um motorista de aplicativo aqui em São Paulo, teve mais um pedido de soltura negado pela justiça. Em interrogatório, ele negou ter bebido no dia do acidente. Acompanhe os detalhes com Álvaro Noceira. Fernando Sastre Filho, condutor da Porsche que atingiu e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, foi interrogado pelo juiz Roberto Zanichelli Sintra, da primeira vara do júri da capital. Após a batida, no fim de março, os policiais que atenderam a ocorrência não fizeram teste do bafômetro em Fernando e o dispensaram do local do crime. Em uma audiência virtual, o empresário negou ao juiz ter consumido bebida alcoólica antes do acidente. Jantaram no local? Sim. Houve consumo de bebida alcoólica? O Marcos, a Giovana e a Juliana consumiram bebida alcoólica. O senhor não? Eu não consumi bebida alcoólica. Por que não? Porque eu não queria consumir bebida alcoólica, eu estava dirigindo. E não é uma necessidade que eu sinto consumir bebida alcoólica. Sastre afirmou que acelerou o veículo para realizar uma ultrapassagem, quando colidiu com o carro de Ornaldo. Ali na bifurcação da entrada da Salim Farah Maluf também tem um sinal de parada, porque é uma via movimentada. Eu paro o carro e olho o movimento e vejo quando eu posso acessar a via. Acessei a via, eu estava ocupando a faixa da esquerda, e estava na faixa da esquerda e do meu lado direito, a pista do meio, tinha um carro emparelhado, em velocidades compatíveis comigo. Só que a pista da esquerda, que é onde eu estava, ela é encurta, então eu tinha que sair daquela pista. Quando eu vejo que a pista estava encurtando, eu subo a velocidade para ocupar a pista do meio. E aí é nesse momento que eu já encontro com o veículo do Sr. Ornaldo. Segundo a perícia feita no local, o Porsche estava a 114 km por hora no momento da colisão. O limite da via é de apenas 50. Fernando Sastre relatou, no entanto, não ter percebido que estava em alta velocidade. O senhor disse que, ao perceber que a pista ia estreitar, o senhor acelerou. O senhor sabe dizer qual que é a velocidade que estava o veículo nesse momento? Eu não sei dizer. A minha sensação era de que eu estava a uns 60. Parecia que eu passei só um pouquinho a mais do limite. O laudo de local ali do veículo também atesta que o senhor estava numa velocidade muito superior, né? Algo em torno de 150 quilômetros e que a colisão teria ocorrido no momento que o veículo estava a 115, 114 quilômetros por hora. Sabe dizer se era aproximado isso? Não, a minha sensação era de que eu estava só um pouco acima do limite. Sim, mas e o que mostrava ali o velocímetro na sua frente? Eu não olhei para o velocímetro, eu estava olhando para a pista. Após o acidente, câmeras corporais dos policiais registraram o momento em que Fernando foi dispensado pelas autoridades, dizendo que iria para o hospital. Mas ele não soube responder ao juiz o motivo de não ter ido buscar atendimento médico após a colisão. O que ficou acordado ali com os policiais que vocês fariam? De que a minha mãe me levaria para o hospital. E aí vocês foram para onde? Aí a gente foi para minha casa. Por quê? Não sei. Aí já que a sua mãe estava preocupada em atender, prestar um atendimento médico, isso é possível verificar nas imagens, né? Isso não é nem juízo de valor, dá para ver claramente a preocupação dela. O senhor estava ali, pelo que relatou, ferido, inclusive sangrando. Por que não foram para o hospital? Eu não sei, porque a minha mãe não quis me levar para o hospital. Ela simplesmente, nós fomos para casa. E quando chegamos em casa, eu tirei toda a minha roupa na lavanderia e fui tomar um banho. Fernando Sastre Filho está detido na penitenciária de Tremembé, no interior do estado de São Paulo, desde maio. O motorista da Porsche responde pelo crime de homicídio por dolo eventual. A defesa queria a soltura de Fernando após a audiência, mas a justiça decidiu manter a prisão. Esse foi um caso que eu acompanhei de perto, né, e vi realmente as reações
Primeiro, Fernando Sastre ele disse que não bebeu durante o depoimento, mas vídeos mostram ele visivelmente embriagado, falou que não se lembra da velocidade que estava a 150 km por hora, conforme a perícia, sendo que o limite da via é de 50 km por hora. Outra questão também trazida em toda a investigação é que o Fernando Sastre, ele estava, além de dirigir muito acima, o vídeo da câmera corporal dos policiais que atenderam a ocorrência mostram que a mãe tinha preocupação de levá-lo para o hospital porque ele teria batido a cabeça e isso era perigoso. Mas eles nunca foram ao hospital logo após o acidente. Por isso eu vou trazer aqui para o nosso comentário o Diogo da Luz para fazer uma análise sobre esse caso, porque um outro episódio também recente envolvendo outro Porsche amarelo, claro que a culpa não é do carro, mas esses veículos de luxo realmente têm chamado a atenção quanto à condução dos motoristas, porque no Morning Show desta sexta-feira nós conversamos com Alex Figueiredo, que perdeu o filho de 21 anos, o Kaique, de apenas 21 anos, que foi atingido também intencionalmente, conforme as investigações, vídeos que demonstram. Então esses casos têm chamado bastante atenção, Diogo? Sem dúvida. Mas veja que, pelo meu coração, pelos meus valores pessoais, Fernando Sastre deveria pagar com uma pena mais alta possível e já estar na prisão como está de verdade. Mas é importante lembrar que, não pela minha vontade, mas pela legislação, não há claros indicativos de que ele deveria estar preso neste momento antes do julgamento. Insisto, não estou defendendo a sua soltura. Estou alertando para o fato de que a nossa legislação permite, em casos como esse, a soltura. Ele se mantém na prisão, creio eu, muito mais pelo anseio popular, pela comoção que houve a respeito. Já o caso do outro Porsche, aquele Porsche amarelo que aconteceu nesta semana, este sim é ainda mais assustador, porque intencionalmente, racionalmente, o motorista decidiu, em razão de uma pequena agressão que seu carro sofreu, muito pequena, resolveu fazer dele uma arma letal. É como se ele estivesse com um revólver na mão e resolvesse atirar para matar. Ele jogou, indiscutivelmente, pelas imagens que a gente vê, o carro contra a moto e o motociclista. E não dá para admitir que alguém que tenha feito isso não tenha tido a intenção clara de matar. Esse sujeito é extremamente perigoso e aí a legislação permite que ele seja preso. Portanto, se você é parlamentar, peço que trabalhe para mudar a legislação e, se você não é parlamentar, que cobre os seus parlamentares para que a gente tenha uma legislação mais rigorosa. Aí a gente vai ter mais tranquilidade para dar na rua. Pois é, esses casos realmente repercutindo bastante, atos de violência, se a gente pode dizer que não seja isso, Porque no caso do Porsche amarelo, foi por causa de uma briga de retrovisor, bateu no retrovisor, quebrou, e aí o condutor, o Igor Salceda, saiu avançando contra o motociclista, o Kaique Figueiredo, de 21 anos, que acabou morto diante desse acidente. E, Ana Beatriz, eu gostaria também que você fizesse essa análise trazendo um pouco da questão jurídica e também pessoal. Tá, Davi, vamos lá. Eu discordo um pouquinho do Diogo, porque eu entendo que o Fernando Sastre, ele tinha uma intenção de fugir. Primeiro, naquele momento, você falou muito bem em que a mãe convence os policiais a deixá-los irem embora para irem ao hospital, e ele não vai ao hospital, ele só se apresenta dias depois. Isso tudo dá uma clara mostra da intenção dele de talvez se evadir mesmo das suas responsabilidades, das suas obrigações. Então, diante desse risco de fuga, exatamente por esse risco de fuga, que ele precisa estar preso mesmo antes de haver uma condenação. Aí, com relação ao caso do Porsche amarelo, é pior ainda, Na verdade, não sei se é pior, porque eu tô com você quando, para mim, ele estava claramente embriagado. E a partir do momento em que você está embriagado e escolhe dirigir, e se não me engano, a própria namorada dele decidiu não entrar no carro, me parece que porque ele estava embriagado, você tem ali uma intenção, ainda que inconsciente, de ferir alguém, como aconteceu, Então, eu acredito, como o Diogo, que a gente precisa ter punições mais rigorosas para esses crimes de trânsito, porque o veículo, ele é utilizado para locomoção, não para matar. Então, para mim, esses dois casos são
tenebrosos, horríveis, e juridicamente falando, nós precisamos que haja uma punição mais rigorosa, em especial quando a gente está falando do consumo de bebida alcoólica, porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação rigorosa a respeito disso, mas veja, ela não é cumprida, ela não é executada da forma adequada, porque os policiais permitiram que ele deixasse a cena do crime sem fazer o teste que daria essa prova inequívoca de que ele tinha consumido ou não. E aí a gente tem uma presunção constitucional de inocência, não existe uma prova, existem só indícios, e muitas vezes um bom advogado consegue contornar essa situação e ninguém traz de volta aquelas 2 pessoas que morreram. Na verdade, claramente, Fernando Sastre, ali no momento do acidente, ele conseguiu sair, no caso do Porsche azul, sem fazer o teste do bafômetro, do etilômetro. Agora, no caso do Porsche amarelo, o Igor Salcedo, ele foi submetido ao teste do bafômetro logo depois do acidente, foi constatado que ele não havia bebido. E só depois também foi feito o exame toxicológico, que ainda vai ser emitido o laudo. Mas a gente segue acompanhando todos esses casos e trazendo os detalhes aqui na Jovem Pan News.